Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. O judaísmo é uma religião que tem dentro dela vários grupos e eles vivem em diferentes lugares do mundo e cada um tem a sua cultura, com suas próprias comidas, suas vestimentas e até seu próprio idioma. E hoje vamos falar de um desses grupos, os judeus Ashkenazi. Quem eles são, como surgiram e também quais os seus costumes. E eu vou contar também da minha família, já que eu também sou judia Ashkenazi. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar há 2000 anos atrás, quando a maioria dos judeus viviam na Judeia, onde hoje em dia fica o Estado de Israel. Até que acontecem as rebeliões judaicas contra os romanos. E os romanos vão destruir a Judeia e expulsar a maioria dos judeus de sua terra. E assim os judeus se espalham pelo mundo e se juntam também a comunidades judaicas que já existiam em alguns lugares, como Babilônia, Roma, Grécia, Iêmen e outros. E com o passar do tempo e pela sua distância geográfica, cada comunidade vai criar sua cultura, tradições e idioma, apesar de seguirem rezando sempre em hebraico. E apesar das suas diferenças, as comunidades mantêm suas raízes e religião em comum. Algumas dessas comunidades são os judeus sefaraditas na Península Ibérica, os Beta Israel, que são os judeus da Etiópia. A propósito, tem um vídeo aqui no canal sobre eles. Também os judeus iemenitas. Como o nome sugere, eles vêm do Iêmen, e os judeus Ashkenazes, no centro e leste da Europa. E sobre eles vamos falar hoje. Os judeus Ashkenazes, também conhecidos como Ashkenazitas, como eles vão chegar na Europa? Tem judeus vivendo na Europa desde a época do Império Romano. Alguns chegaram como comerciantes, outros chegaram como refugiados da destruição da Judeia e também alguns foram levados como escravos pelos romanos e depois eles ganham a sua liberdade. E por isso temos achados arqueológicos judaicos na Europa desde os primeiros séculos. Por exemplo, estes sepulcros judaicos que foram encontrados pela Europa e também pelos próprios escritos do imperador Constantino, quando ele manda uma carta no ano 321 para a cidade de Colônia, na Alemanha, dizendo que os judeus deveriam ser incluídos na Câmara Municipal da cidade, o que nos mostra que já havia uma comunidade judaica organizada ali. E a Alemanha e a França passam a ser o centro e o coração da comunidade Ashkenazi, e lá vemos a cultura florescer. O idioma falado era o Yiddish, que é um dialeto germânico com forte influência hebraica e aramaica. Aqui escrito agora um texto em Yiddish e vocês podem ver que o alfabeto é o mesmo que o alfabeto hebraico. E o Yiddish foi o idioma que eu falei parte da minha infância com os meus avós. E também na nossa casa sempre se ouvia música Yiddish tradicional, a mais famosa de todas é o klezmer. E aqui um pouquinho da música klezmer, vocês podem ver que se usa muito o clarinete, o violino, acordeão e outros instrumentos. E é claro que é cantado em Yiddish. O klezmer também tem suas danças tradicionais que vocês podem ver aqui. A minha favorita é quando se dançam com as garrafas na cabeça. As vestimentas são adaptadas ao clima frio da Europa. Por exemplo, esse chapéu de pelos é chamado Streimel e esse casaco longo se chama Bekitche. A culinária tradicional tem pratos como, por exemplo, o gefilte fish, que são bolinhos de peixe que se comem com rein, com uma raiz forte. Também tem pratos como o kigel, que são tortas feitas ou de batata ou de macarrão, e o meu favorito que é o varenikes, mas não qualquer varenikes, e sim o varenikes da minha avó Yara. E nessas receitas a gente vê a influência da gastronomia local, mas sempre mantendo as leis alimentares judaicas chamadas de kasher, onde não se come porco, frutos do mar e outros alimentos proibidos.
Mas a vida dos judeus no centro da Europa nem sempre foi fácil, por causa do antissemitismo, e por isso muitos judeus começaram a emigrar para o leste europeu, principalmente para a Polônia. E o antissemitismo no centro da Europa vai culminar com a expulsão dos judeus de alguns países, no século XIII da Inglaterra, no século XIV da França e no século XV da própria Alemanha. E assim, o centro do mundo Ashkenazi passa a ser na Polônia, onde a sua cultura segue existindo. Mas também o antissemitismo segue existindo lá e por isso muitos imigram para as Américas e também para a terra de Israel no século XIX e no século XX. E foi assim também que parte da minha família chegou no Brasil. Mas o pior do antissemitismo ainda estava por vir na Segunda Guerra Mundial. Na Europa, então, viviam 9.700.000 judeus. Desses, 6 milhões vão ser assassinados no Holocausto, e a Polônia, que era o coração da comunidade Ashkenazi, tinha 3.300.000 pessoas, 90% da comunidade vai desaparecer. A cultura Ashkenazi segue viva em comunidades ao redor do mundo, entre elas comunidades ortodoxas aqui em Israel e comunidades também nos Estados Unidos, onde se fala o Yiddish até os dias de hoje. Inclusive, tem um teatro na Broadway do Violinista no Telhado em Yiddish. E quem não assistiu, pessoal, super recomendo um filme com o mesmo nome. E o Yiddish segue vivo também na literatura. Inclusive, em 1978, o escritor Isaac Bashevis Singer, ele ganha um prêmio Nobel por um livro escrito em Yiddish. Sispar nicht milchig und nicht fleischig. Essen muss jeder lieb. Gefüllte Fisch. Shalom Aleichem euch alle. Rabbi sei mir oben eine große Tradition. Der aschkenazische 1000 Jahr von Kultur mit Warmkeit, mit Lieder, mit Herzigkeit, smetine Geschmacke, Wörtlach, mit der Sprache, mit jüdische Klezmer. Ich wünsche euch und von dem Klezmer Keller von Jerusalém. Inota Nue, seid gesinnt. Inscrevam-se aqui no canal para mais vídeos direto de Israel. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a cultura Ashkenazi. Um beijo, shalom, e a gente se vê na próxima!